Mais uma vez, bom dia a todos. A gente quer agradecer a presença de vocês. Esse é mais um webinar que nós estamos organizando, hoje também com 3 participantes. E para que a gente não atrase nossa agenda, nós vamos iniciar direto com o nosso primeiro convidado, que é o professor Fernando Marinho, vai falar sobre continuidade de negócios. Ele é consultor em continuidade, acabou de publicar um livro e vai iniciar esse nosso webinar com a apresentação dele, que segue depois para o Márcio Rocha, finaliza comigo. A gente tem naquele final os minutos para as perguntas, como sempre. Vocês podem fazer perguntas ao longo do webinar, através do chat aqui, fiquem à vontade para escrever suas perguntas, e no final a gente vai responder pelo menos uma pergunta a cada um dos apresentadores, pelo menos uma pergunta de cada tema, e todas as perguntas que a gente, porventura, não conseguir responder por conta do tempo, nós vamos encaminhar uma mensagem por e-mail logo em seguida. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui para a apresentação do professor Fernando. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É muito difícil estar falando sobre tantos assuntos e tão extenso num prazo tão curto, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, começando pelo princípio, né? A gestão de continuidade de negócios normalmente está relacionada à segurança e a respostas. Ou seja, as pessoas pensam na continuidade de negócios como um seguro, quando, na verdade, nós, profissionais da área de segurança, deveríamos estar apresentando isso para a alta gestão como um diferencial competitivo e um valor agregado. Nos slides seguintes, nos poucos minutos que a gente vai ter, eu vou tentar transmitir para vocês as mudanças que a metodologia e o conceito de continuidade de negócio sofreu nos últimos anos, já que ela tem origem na década de 50 e 60 com os grandes computadores, e hoje estão integrados em outras estratégias, como virtualização, cloud computing e até mesmo uso de data centers. Hoje vivemos estados de pré-contingência, né? Ontem eu tirei a foto desse jornal e imaginem vocês 70 milhões de pessoas que pararam de trabalhar, que pararam de comer, que pararam de viver porque não tinham como poder executar as suas tarefas. Alguns dias atrás, pouco antes do lançamento do meu livro, ocorreu um outro evento em Porto Alegre, onde um data center no centro da cidade pegou fogo. Apesar do incidente não ter sido de grandes proporções, do incêndio ter sido contido, não só o fato afetou inúmeras empresas que se situavam naquela região, porque os bombeiros tiveram que desconectar a energia para poder debelar um incêndio, mas também algumas centenas de empresas que utilizavam data center se tornaram disponíveis. Só para vocês terem uma ideia do desdobramento dessa situação, não foi só o fato das empresas que estavam lá utilizando hosting, colocation, ou mesmo a cloud. O maior problema que ocorreu foram as consequências, porque o data center não pôde voltar ao normal e 2 dias após, se eu não me engano, eles disponibilizaram suas mídias de backup para os clientes poderem tentar restaurar os seus sistemas. Só que a maioria dos clientes tinha colocado toda a sua TI dentro do data center. Eles não tinham nem unidade de fita, nem equipamento para poder restaurar e rodar aqueles restores. Então, como eu costumo dizer para os meus alunos, vocês não têm que pensar quando, ou melhor dizer, se vai acontecer, mas quando o problema vai acontecer. Esse slide ele é emblemático e talvez o mais importante dessa série que eu estou apresentando para vocês, porque ele mostra que hoje a gestão de continuidade de negócio ele tem uma estreita relação com resposta a emergências e gestão de crises. Muitas pessoas me perguntam se o plano de continuidade de negócio é para emergências ou se o plano de continuidade de negócio é para a gestão de crises, e eu digo não. Tanto a resposta à emergência quanto a gestão de crises possuem planos específicos, que têm focos específicos e acionamentos específicos, independente do plano de continuidade de negócio. Entretanto,
para a organização propriamente dita, a continuidade de negócio e a gestão de crise são aquelas que vão garantir a sobrevivência da empresa após o incidente. E nos Estados Unidos, em outros países mais maduros, os conceitos fazem parte do dia a dia. Então, o FEMA, que é a Agência Federal Americana para a Emergência, ela incentiva a iniciativa privada a desenvolver seus planos de emergência. E as características que envolvem o plano de emergência são muito específicos, porque o foco da emergência é eliminar aquele fator de risco, é eliminar, salvar vidas e tentar resgatar o patrimônio que está ameaçado. Já a crise tem uma característica muito diferente. A crise normalmente não ocorre com um fato, ela é desdobramento de um fato que não é tratado. Algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar e de ensinar até na faculdade, tinham o conceito de que crise era o problema, e é um pouco difícil, mas a crise é um desdobramento de um incidente que não foi tratado, que não foi mitigado, que não foi esclarecido. Aqui no Brasil, a preparação ela é tratada de forma muito descuidada, né? A gente olha como se fosse uma obrigação e, na verdade, deveria ser aquilo que a gente tem que se dedicar. O plano de continuidade de negócios é um conjunto de atividades que envolve a análise de impacto, a recuperação de desastre focada para os ativos de TI e infraestrutura, o plano de contingência operacional focado tanto para os ativos quanto para os processos, e o plano de comunicação ou o plano de crises focado para divulgação dos fatos e minimizar impactos que possam afetar a imagem da organização. A análise de impacto nos negócios ela é realizada para a gente poder reduzir o escopo e poder atender a demanda, a necessidade da empresa, sem ter que replicar praticamente tudo que a empresa faz. Antigamente, era muito comum que a empresa, para se proteger, ela simplesmente duplicasse todo o seu ambiente de negócio ou de infraestrutura. Hoje, com a metodologia, com esse conceito, a gente é capaz de trabalhar apenas naquilo que é crítico para a empresa e gerar uma grande economia de recurso e de tempo na hora de um incidente. Bom, que relação que o plano de continuidade de negócio tem hoje com a cibersegurança e com o GDPR? Mais fácil começar pelo GDPR, porque os requisitos de negócio que o GDPR estão exigindo hoje envolvem basicamente os conceitos da ISO 27000, da ISO 31000 e da ISO 22300 de continuidade de negócio. Ou seja, ela exige que as empresas implementem recursos de disponibilidade, de confidencialidade, de resiliência, para poderem garantir a privacidade das informações e, consequentemente, o atendimento ao regulamento que foi criado. Já em relação aos cyberataques, nós temos um problema muito grave que é estrutural, ou seja, como é que nós podemos garantir a segurança de um ambiente se os principais fornecedores de hardware e software possuem vulnerabilidades que ainda sequer são documentadas? Se nós conseguirmos antecipar, tratar essas vulnerabilidades conhecidas, nós teremos, de antemão, uma redução de riscos de incidentes. O grande problema e a maior falácia que existe em termos da cibersegurança é que existem vulnerabilidades que estão sendo descobertas periodicamente e que a gente só descobre quando os ataques ocorrem. Ou seja, por mais proativo que o profissional de segurança possa ser, nós estaremos sempre apagando fogo com vulnerabilidades que ainda não são documentadas. E nesse viés, nesse conceito, é que o plano de continuidade de negócio se torna estratégico. Porque se você não sabe, se você não conhece, se nós não temos documentação
de vulnerabilidade, de hardware, de software, de bancos de dados, de serviços, de protocolos, como é que eu posso impedir que eles se concretizem? A resposta é fácil, nós não vamos impedir, eles vão acontecer. Cada novo ataque que ocorre, seja uma cloud pledge, seja um novo malware, seja... Enfim, a gente pode aqui passar o dia falando sobre o assunto e o tempo não é para isso. Mas a verdade é que essas ameaças, elas estão intrínsecas no ambiente de TI e na internet. Já que a gente não consegue impedir que elas se concretizem, o nosso esforço tem que ser direcionado para o retorno à normalidade no menor tempo possível. E isso só é possível através da metodologia de gestão da continuidade de negócio. O GDPR, ele é um evento com data certa. Dia 25 de maio ele começa a valer, e apesar de possuírem várias dúvidas, né, várias lacunas no seu conteúdo, ele está obrigando as empresas que processam, que trafegam e que armazenam informações de residentes na União Europeia a mudar a forma como ela trata hoje a TI. A própria criação de um recurso interno da organização para ser responsável pela privacidade de dados já é uma mudança muito grande dentro da estrutura da empresa que o regulamento está proporcionando no mercado de TI. Como eu disse antes, os maiores requisitos do GDPR são a confidencialidade, a disponibilidade, a integridade. Para quem trabalha com segurança de informação sabe que isso aí é um conceito pré-histórico. O que ele agregou de diferente foi o diferencial de resiliência, ou seja, a capacidade de recuperação, e a gestão de riscos na tomada de decisão. Uma das principais atividades na adequação ao GDPR é exatamente a análise de impacto na privacidade. E isso é feito com base no gerenciamento de risco de exposição. Essa estatística ela é antiga, mas ela ainda é válida. Se nós temos 50% de eventos provados relacionados a sistemas e a hardware, nós vamos ver que grande parte dos riscos que recaem sobre o GDPR, sobre a interrupção de atendimento ao GDPR, vai recair sobre a área de TI. Então, essa relação que existe entre cibersegurança, o GDPR e a gestão de continuidade de negócio, ela converge para a melhoria de estratégias de resiliência e recuperação nesse ambiente. Como eu mostrei antes, né, o evento de Porto Alegre ele foi emblemático, ele foi significativo, porque ele acabou demonstrando empiricamente que a estratégia de colocar toda a TI no data center não é suficiente para manter as empresas funcionando. Tive conhecimento de casos de empresas do Rio Grande do Sul que pararam por 3, 4 dias devido a essa dependência. E a forma mais simples da gente perceber a conformidade do ambiente da empresa ao GDPR é a conformidade aos padrões que já existem. Obviamente, é muito difícil encontrar uma empresa que atenda, que viva de conformidade. Eu, particularmente, conheço uma ou duas que atendem as normas 27.000 e 31.000. Eu não conheço nenhuma que atende as 3 normas. E para finalizar essa apresentação, né, lembrando, eu sempre gosto de lembrar a frase que se tornou famosa ao longo do tempo do Murphy. A regra de Murphy: se existirem 2 ou mais formas de fazer uma tarefa e uma delas provocar um desastre, alguém vai adotá-la. Mas eu renovei um pouco isso em tempos de cibersegurança. É mais barato criar uma solução de continuidade de negócio do que reduzir os riscos a zero. Então, com isso, eu finalizo a apresentação, né, da minha parte sobre continuidade de negócios e passo a bola, então, para o nosso colega. Vai continuar. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade para tratar de um tema tão
complexo e que precisa de tantas ações dentro das organizações para que tenha sucesso. A nossa empresa é uma empresa do Grupo Módulo, nós atuamos no mercado de Minas Gerais e Espírito Santo, e trabalhamos no sentido de promover a integração de ações e processos de governança de risco compliance, alcançando a segurança necessária para proteger os valiosos ativos, segundo a visão do negócio, e procurando não interferir na velocidade com que as atividades empresariais ocorrem. Esse é o nosso objetivo, quando nós realizamos os trabalhos de consultoria. Rapidamente, o Fernando já fez uma introdução sobre o tema, eu só vou chamar a atenção para um aspecto que é importante. Se você olhar o que a Revolução Tecnológica tem falado sobre essa questão da transformação digital, ele chama a atenção da importância que a resposta tem que estar integrada e abrangente, e todas as partes interessadas têm que estar envolvidas. Isso significa que você tem que trabalhar num processo de governança e colaboração de forma integrada e sistêmica, para que você consiga alcançar esse objetivo, né, dessa visão completa. Um outro ponto importante, existe um conjunto muito grande de normas, instituições, que, além de normas, tem também diversos frameworks, diversas referências, resoluções de segmentos de negócio que obrigam as organizações a tratar as suas informações, a disponibilidade dos serviços e produtos de acordo com algum tipo de regulação. Eu chamo a atenção para as 4 primeiras aí, que no nosso caso é o contexto maior, que é a 22301, a 22313, que particularmente trata a questão de continuidade sem o foco de TI, mas numa abrangência de negócio, e a 22317, que trata também da questão do BIA. E a 2731, que tem um foco exclusivo na prontidão da TI. As demais colaboram de alguma forma, tanto o COBIT quanto o COSO e outros instrumentos. A próprio Fórum Econômico Mundial tem desenvolvido diversos temas a respeito da contingência, continuidade, defesa cibernética, é muito amplo. O NIST também tem um vasto trabalho em relação a isso. E, é claro, na tecnologia tem diversos frameworks que ajudam a colaborar para mitigar essa questão de disponibilidade. Um aspecto importante é que você tenha uma metodologia testada para que você possa garantir os resultados de um trabalho de contingência e gestão da continuidade de negócio. Nós temos uma metodologia, a Módulo desenvolveu uma metodologia específica para tratar essa questão. Essa metodologia está em conformidade com todas as normas e resoluções que são divulgadas nesse contexto. Essa metodologia ela pode ser aplicada com foco apenas nos processos de negócio ou com foco em serviços específicos ou serviços sistemas de TI que suportam os processos críticos, e ela consegue, para cada objeto de escopo, né, construir um framework para a empresa utilizar como resultado do projeto, que, basicamente, o objetivo maior é criar uma organização resiliente. Então, esse é o propósito de se construir um processo de gestão da continuidade e outros elementos estruturais que fazem da continuidade esse processo. Um outro aspecto importante é que, se você não tem uma estrutura de gestão de continuidade implementada de forma sistêmica, com os diversos componentes necessários, tenha também a gestão de risco para mitigar a possibilidade de você decretar a contingência, você tem que implantar e estabelecer isso de forma regular e de forma orgânica, envolvendo todas as partes, para que você tenha a capacidade de alcançar esse objetivo. Outro aspecto importante é discutir por que automatizar a gestão da continuidade de negócio. Diante da quantidade de informações, sistema, recurso, requisitos, dos processos críticos, das atividades, é necessário você monitorar o ambiente, é necessário você incluir nas atividades regulares necessidade de gestão da continuidade, é necessário capacitar
as pessoas em relação a isso, é necessário gerenciar riscos, é necessário prover informações que suportem a decisão durante um incidente ou um desastre, é necessário que você tenha um processo maduro de gestão, de continuidade, gestão de risco, gestão de exercícios e gestão de incidentes, é necessário que você tenha uma comunicação ágil e vertical, e transversal e externa, para que você possa mitigar riscos inerentes à comunicação e divulgação de fatos. E é importante também o quem, né? Selecionar as equipes pela competência e capacidade que estarão sendo desafiadas diante de um desastre para solucionar os problemas advindos, que muitas vezes são incertos, né? Então, é importante que você tenha essa visão, e essa visão, a gente acredita que ela só será possível, né, se você automatizar, né? Por que automatizar, né? A quantidade de informações necessárias, elas são inúmeras, né? E isso torna o processo manual quase que improvável de manter atualizado, né? Garantir a atualização dos procedimentos alternativos de contingência, né? Garantir que o cenário organizacional, que é dinâmico, que suas mudanças sejam refletidas tanto no plano A, que normalmente ocorre, que é o plano regular, né, a operação da empresa, quanto no plano B, que seria o plano alternativo, não importando qual a estratégia adotada. Além disso, é importante que você tenha, né, dedicado recursos para esse trabalho, porque normalmente os recursos da organização estão voltados para atender à operação regular do negócio, que normalmente há um pouco de negligência em relação ao tratamento de certos riscos, como esse, por exemplo, decorrente de desastre. Na nossa metodologia, nós fazemos várias entregas. Essas entregas normalmente eram feitas em formato digital, e com a transformação digital, nós evoluímos na direção de promover essas entregas num formato completamente digital, de forma que a organização, através de browser, através de smartphone, através de dispositivos móveis, possa consultar a qualquer instante a situação de forma dinâmica, para que ele possa navegar desde o nível estratégico da continuidade até o nível de procedimentos e instruções operacionais. Na nossa visão, né, os elementos estruturais de segurança e continuidade de negócio, eles têm a ver com um processo em que a gente entende, e a gente desenvolve ele há bastante tempo, ele está bem maduro, que toda empresa está diante de uma situação, nesse momento, de pré-crise e, às vezes, de um incidente. O que ocorre normalmente é que você starta um processo de gestão de incidente, sempre que identificado um incidente, e tenta conter aquele incidente. Se você não contém um incidente, e esse tempo é superior ao tolerado pelos processos críticos, isso se torna um desastre. Então, nessa hora em que se configura o desastre para a organização, é que é decretado a contingência, e você entra com os diversos planos de administração de crises, do plano de continuidade operacional e do plano de recuperação e desastre. Esse conjunto de planos é conhecido pelo mercado de plano de continuidade de negócio, e o foco dele pode ser tanto de tecnologia quanto de processo de negócio. E, certamente, esse conjunto de planos ele estabelece, basicamente, procedimentos alternativos planejados e preparados para que você possa recuperar uma atividade crítica ou até uma infraestrutura que você tenha sido comprometida com decorrente de um desastre. É claro que esse processo, da forma colocado, né, que você tenha os planos de forma documentada, só irá funcionar se você implementar de forma orgânica política de gestão da continuidade, um processo de gestão de continuidade, um processo de gestão e exercícios e testes, e um processo de gestão de incidentes. Sem que você faça isso, certamente você vai ter planos que não vão estar atualizados e não vão responder ao tratamento quando do desastre. Bom, o que a gente faz, né, nessa nova transformação da entrega? Considerando a metodologia Meta Framework, em que a gente tem 4 etapas: inventariar, analisar, avaliar e tratar, a gente desenvolve todos esses elementos de forma digital, permitindo um uso dinâmico dessas informações e mantendo as informações ali atualizadas com diversos elementos. Além disso, dadas as características e flexibilidades que o Risk Manager oferece,
você pode e deve procurar integrar aquelas informações que fazem parte de outras áreas de administração da empresa, que possam alimentar das incertezas, né, o seu universo de gestão da continuidade. Exemplo como gestão de mudança, não importando se é gestão de mudança em TI ou de processo, toda gestão pode impactar algum aspecto da continuidade. Se você tem isso de forma sistêmica e consegue repassar essa informação para o ambiente de gestão de continuidade, certamente você vai ser mais assertivo em relação ao tratamento do desastre quando ele ocorrer. Além disso, né, gestão de incidente, né, gestão de contratos, toda a gama de software que faz gestão de ativos, que contém muita informação útil para o negócio, né, a gestão de vulnerabilidade, a própria gestão de compliance, que oferece risco no ambiente de negócio, deve tratar de trazer isso para a gestão da continuidade, e a gestão de auditoria, que normalmente vai identificar deficiências de controles que podem acarretar algum aspecto de indisponibilidade de uma atividade crítica do negócio. E como é que a gente faz isso, né? Rapidamente, né? A gente, através da nossa metodologia, na fase 1 e na fase 2, onde a gente procura entender a organização e definir o processo de gestão da continuidade, nós desenvolvemos todos esses elementos utilizando os módulos de organização, o módulo de compliance e o módulo de workflow. O módulo de workflow vai manter vivo o processo de gestão da continuidade, porque ele permite que não só você tenha informações variadas, como também permite você implementar regras de fluxo que faz com que ele fique vivo na organização e permitindo comunicação com as partes interessadas. É importante lembrar também que a política de continuidade que você estabeleceu como marco para a sua gestão, ele deve sofrer uma avaliação de compliance em todas as partes dos processos envolvidos, para que você tenha uma visão clara se está em conformidade com o que você determinou, com o que a organização determinou. Não só a política, mas todos os outros elementos de compliance que têm a ver com continuidade, qualquer resolução no segmento financeiro, resoluções decorrentes de agências reguladoras, devem ser alvo do processo de compliance para alimentar essa informação da gestão da continuidade. O Risk Management provê essa facilidade e permite que você faça todo o ciclo de compliance e permite que você tenha a visão integrada, não só do que você inventariou, do que você colocou no ambiente nessa etapa, mas também como resultado desse compliance. E aí você pode ter diversos tipos de visão, né? Essas visões no software permitem que você tenha uma visão clara de todos os elementos e permite consultas sobre esses elementos de forma variada e com filtros que você possa gerar a visão necessária que você tem. Por exemplo, aí você tem um relacionamento do componente estratégico com os componentes táticos, permitindo ter uma visão integrada disso, permitindo, inclusive, atributos especiais para que você possa trabalhar. Aí já apresentando um relacionamento do contas a receber, por exemplo, que está relacionado ao componente estratégico finanças e tem os diversos ativos ali relacionados também. E com isso, né, você pode aplicar, né, auditar sua política através de entrevistas que são automaticamente geradas pelo sistema, permitindo, a partir de requisitos funcionais que você estabeleceu no documento de referência, questionários que vão viabilizar essa análise. A etapa 2 é a etapa de analisar. Nessa etapa, nós tratamos da análise de risco, da análise de impacto no negócio, dos aspectos de análise de compliance e iniciamos a definição da estratégia de continuidade, utilizando os módulos do software organização, módulo de risco e o módulo de data analytics. Com essa visão, você pode ter situações em que você vai enxergar a organização no gráfico aí à esquerda, à direita, né, da tela, onde eu tenho a camada dos processos, camada de serviço e a camada de onde ocorre e materializa os riscos, onde eu tenho ali a operação do negócio, pode ser um contrato, pode ser um escritório, pode ser um ativo, pode ser um fornecedor,
que suporta a cadeia produtiva. Então, eu consigo, através de gráficos dinâmicos, como esse à esquerda, ou esse aqui, ter visão muito clara do ambiente que eu tenho que gerenciar. Então, você tem essa visão, que é automática pelo sistema, e permite ter visão de indicadores, não só indicadores, mas mostrar o quanto interfere na linha, né, da cadeia produtiva da organização, o que acontece se aquele elemento ele tiver um incidente e vai provocar a indisponibilidade de alguma área de serviços da organização ou até mesmo de um processo. A análise de risco no software também tem uma visão muito interessante que permite que você tenha uma visão do histórico das análises realizadas. Com isso, você consegue verificar na linha do tempo os investimentos e os benefícios transcorridos dessa avaliação. No caso da entrevista do BI, ela é automatizada e ela serve para que você faça de forma muito mais rápida a avaliação de análise do negócio, permitindo uma colaboração de vários elementos da organização de forma pulverizada, uma vez que essas entrevistas são encaminhadas através do software por e-mail para o gestor responsável, para que ele possa responder as informações que vão, essas informações, atualizar os diversos elementos dentro do Risk Management. E você pode ter visões como essa, a partir de uma visão rápida, né, de uma parte do BI inicial, em que você teria os processos de negócio, né, seria um estratégico ou tático, qual a relevância dele, né, as atividades relacionadas, quais são os ativos relacionados, etc. E você pode ter também visões específicas de controle que você queira avaliar para o tratamento do risco que vai mitigar a possibilidade da ocorrência de um desastre ou de uma indisponibilidade. Esse aqui é bem interessante, ele permite que você, a partir dos processos de negócio, considerando as tecnologias e os ativos envolvidos nos ambientes, sistemas, você possa ter uma visão clara de tudo que está acontecendo no ambiente de forma dinâmica. Isso permite ações muito rápidas baseado em risco e baseado em informações que refletem a situação naquele instante da organização. Na etapa 3, desculpe, o avaliar, a gente trabalha a definição da estratégia, uma vez que todos os requisitos foram definidos lá na análise de risco, análise de compliance e análise do BIA, permitindo que você possa desenvolver os planos também utilizando esses módulos de organização, workflow e o Data Analytics para conseguir esse objetivo. E você poderia ter visões claras, né, onde você teria os planos de administração de crise, os planos de continuidade operacional, os seus processos de componentes estratégico-táticos, seu mapa de risco relativo à sua continuidade, os planos de ação com relação à capacitação e divulgação, os seus resultados de exercícios e testes de forma dinâmica. Você consegue implementar isso. Um exemplo como esse, né, que aparece aí, você teria aqui, por exemplo, para um determinado processo, o plano de continuidade operacional e o plano de recuperação e desastre. Quando eu clico aqui, todos esses elementos estão em função do PCO, aí do plano de continuidade operacional. E com isso eu consigo ter uma visão clara de cada procedimento. Inclusive, posso clicar no evento e, a partir do clique no evento, eu consegui enxergar todo o detalhe de um procedimento. Aqui eu estou mostrando uma página do Workflow, onde eu tenho diversos atributos construídos pelos softwares, é dinâmico, a interface é clara, é muito simples de usar, permite você criar atributos de diversos tipos de dados, né, georreferenciado, anexar documentos, listas de opções, enfim. Formular através de fórmulas, derivar informações. Com isso, você pode construir aqui o detalhe que você necessitar de acordo com cada organização, que a gente sabe que cada maturidade administrativa vai aprofundar muito mais em elementos e outras vão aprofundar menos, e essa questão vai variar de acordo com cada organização. Isso é importante, que você pode navegar no detalhe de um procedimento, né? Isso de forma dinâmica. Na etapa do tratar,
etapa em que a importância de estar vivo o ambiente, em que você tenha regras de fluxo que permitam alertar os envolvidos com relação à ação de tratamento de risco, em relação ao tratamento de compliance, em relação à divulgação e comunicação e capacitação, além de alertar para exercícios e testes, de avaliar exercícios e testes, você tem, como um grande apoiador disso, o módulo do Workflow Manager, onde você pode gerenciar, administrar todos os seus planos de ação que vão suportar toda a gestão e vão suportar a capacidade que a empresa terá de manter atualizadas as informações para a tomada de decisão no âmbito da gestão de continuidade. E com isso, você pode ter, além disso, você pode criar diversos tipos de consultas, tanto no modo de organização, no workflow, no de risco ou de compliance, que vão te dar visões no Data Analytics de acordo com a sua necessidade. E aí você consegue fechar o ciclo todo. E aí é só para a gente lembrar, as 4 etapas, elas têm esses objetivos, Segundo, cada etapa dessa de acordo com referências e normas, a gente tem o detalhamento disso para demonstrar o compliance da nossa metodologia, e você tem a metodologia utilizada por nós, desenvolvida pela Módulo, utilizando os diversos módulos do Risk Management para que você tenha a capacidade de gerenciar e administrar de forma dinâmica as informações necessárias para a tomada de decisão no âmbito da continuidade de negócio, quer seja no foco de TI, quer seja no foco do negócio. Inclusive, eu gostaria aqui de fazer um alerta, Muitas vezes, embora haja na transformação digital e muito antes dela, os negócios já estivessem bem dependentes de tecnologia, e certamente tecnologia ela apoia e suporta muitos processos de negócio, muitas vezes, dependendo do tipo de incidente, você tem que estar olhando o comportamento no processo de negócio. Exemplo, se você tem um data center ou tem um call center localizado em uma determinada região e os seus colaboradores que trabalham no call center não conseguem chegar por qualquer motivo que seja, embora toda a estrutura esteja lá, você, se não se preparar para esse tipo de evento, certamente você vai ficar com o seu call center paralisado e certamente você não poderá, vai resolver num tempo muito maior essa questão. Existem diversos casos e desastres semelhantes a esses que eu coloquei agora. E para finalizar, já encerrando aqui, eu coloco dentro de uma característica que eu acho fundamental no Risk Manager, a característica da flexibilidade que ele tem para a criação de elementos adicionais que não estão no padrão do software, mas isso através da própria aplicação, e os usuários podem ser capacitados a usar essa interface e colocar essas informações de acordo com a necessidade. Além disso, ele permite uma vasta capacidade de interface com diversos elementos do mundo organizacional, quer seja na tecnologia, quer seja nas redes sociais, quer seja em outra área específica do negócio, onde eu tenho um sistema de ERP que tem um alerta importante a ser dado com relação ao aspecto de incerteza que possa provocar a indisponibilidade de qualquer atividade crítica do negócio. Além disso, só para lembrar, existe uma nova geração de software surgindo no mercado que vai além da questão de você ficar tratando a questão da defesa cibernética sob o ponto de vista da ocorrência. Existem elementos, aqui eu posso citar o Trax, por exemplo, que é um software que permite que você, instalado no ambiente, perceba movimentos maliciosos no seu ambiente de rede e possa detectar antes que ele cause um dano à sua organização. Ou seja, há uma corrente grande sendo trabalhada, desenvolvida por diversas startups no mercado americano, Israel e também na Índia, nessa direção de buscar você ter a capacidade de identificar e compreender o ataque antes que ele aconteça. E aí você tem, por exemplo, um outro elemento, por exemplo, que eu posso citar aqui, o Secret, por exemplo, é um elemento desse. Ele permite que você identifique um ataque antes dele ocorrer.
e isso normalmente eles fazem anúncio, né, da possibilidade de um ataque com uma antecedência média de 60, 40 dias, e aí você pode se prevenir com relação a esse ataque. Então, antes que ele ocorresse, né, na sua organização. Enfim, existem diversos softwares para isso, e a gente chama atenção da característica do Risk Management para essa integração e facilidades possíveis. O objetivo é falar rapidamente sobre esse sistema, ele é mais demorado, né, e aí nós gostaríamos de agradecer, né, a presença de todos, né, e estamos disponíveis aqui para perguntas e respostas ao longo desse webinar. E, se necessário, por favor, entre em contato conosco, através da Módulo, através da Eras, para que a gente possa demonstrar, via o sistema, tudo que eu acabei de apresentar aqui. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado, Márcio, e vamos seguindo aqui, para que a gente não extrapole o tempo do nosso webinar. Antes de começar, eu queria só, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo e lembrar que quem tiver dúvidas e interesse de aprofundar um pouquinho mais o tema ou saber um pouco mais em detalhe alguma coisa, pode usar a funcionalidade de perguntas do webinar. Algumas pessoas já utilizaram para fazer alguns comentários. Eu vi também, através do nosso painel de administração aqui do webinar, que algumas pessoas utilizaram a função de levantar a mão. Tem uma funçãozinha dessa que demonstra o interesse da pessoa fazer algum comentário e tal. O ideal seria que a gente escrevesse, que vocês escrevessem esses comentários no painel de chat aí, porque a gente consegue receber daqui ao longo do webinar e, se for o caso, até já endereçar durante a apresentação. No final, a gente vai passar, vamos colocar pelo menos 5 minutinhos para responder perguntas, e se por acaso esse tempo ficar muito apertado, a gente vai encaminhar as respostas para as perguntas todas por e-mail. Mais uma vez, eu sou Paulo Henrique Dargan, sou diretor da Módulo, vou finalizar o webinar de hoje com uma apresentação de um pedaço do que seria a gestão de incidentes, né? A gente tentou trazer assuntos que tivessem bastante relação com a questão da gestão de continuidade, sendo a gestão de incidentes uma dessas partes. Só que como o tema é muito grande e eu também já não tenho mais muito tempo, eu vou focar, né, no que seria a elaboração e a colocação em funcionamento de um grupo de resposta a incidente, que é um pedaço, né, desse nosso trabalho. Então, antes de mais nada, acho que é importante a gente falar rapidamente sobre alguns conceitos, né, para que vocês tenham esse conceito em mente. Quando a gente fala de gestão de incidente, nós estamos falando de qualquer coisa que aconteça, né, qualquer evento adverso que seja confirmado ou então que esteja sob suspeita e que seja relacionado à segurança de sistema de computação, né? Ou então qualquer evento adverso que tenha onde aspectos de segurança possam estar ameaçados. Então, você coloca dentro de um incidente aí uma gama bastante grande de coisas que podem acontecer, tentando falar de uma linguagem bem comum e que você precisa estar atento, né, preparado para responder e tal. O grupo de resposta especificamente, aí conhecido na notação americana como esse CSIRT, né, que é o Computer Security Incident Response Team, ou em português, o Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança, é uma organização dentro do que seria uma gestão de incidentes mais completa, que é responsável por prover esse suporte na hora de resolver uma questão quando o incidente ocorre, ou tentar dar esta resposta o mais rápido possível, já tentando mitigar, resolver e tudo mais. Esse faz o link com as duas apresentações anteriores, tanto do Fernando quanto do Márcio, justamente naquela questão ali de como responder na hora em que algo acontece. Né? Ele atua com foco na resposta, como eu disse, e pode ser também em algumas empresas aí chamadas de CERT ou CIRT, acho que vocês já devem ter ouvido talvez outras denominações desse grupo. Né? Ainda falando sobre conceitos principais, esse slide demonstra um pouquinho, de forma bem genérica, o que seria a gestão de incidente no todo. Né? Começando aqui pelo lado esquerdo, você tem os inputs que
fazem a gestão de incidente funcionar. Então, você recebe informação ou porque está monitorando, ou porque recolhe relatórios e tudo mais, ou até mesmo porque é avisado diretamente através da colaboração de colaboradores e pessoas, etc., e promove ali um processo de detecção, ou mantém um processo de detecção, realiza uma triagem no segundo momento e responde. Isso, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu não vou me alongar muito. Se alguém tiver interesse da gente discutir de forma mais aprofundada, manda uma mensagem para a gente conversa em separado e fala um pouco mais especificamente sobre um desses assuntos. A ideia dos webinars é trazer o tema e falar o mais resumidamente possível, ainda que com um valor para vocês, podendo deixar para depois uma discussão mais aprofundada. Nessa apresentação, eu vou focar nesse último pedacinho, que é a parte das respostas, né? E tentar mostrar para vocês uma visão de como montar um grupo de resposta e o que esse grupo faz, quais os interesses e o que ele tem, né, como missão. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber de algumas coisas na hora de montar esse grupo, né? Entender qual é a abrangência operacional, o que você está falando dentro da tua organização, e o que esse grupo vai de fato tratar e qual vai ser a missão do grupo, né, dentro de uma gestão de incidentes. Entender quais são os serviços todos que essa equipe vai prestar e quais são os serviços que a própria empresa consome ou presta, né, se for um prestador de serviço ou se for uma empresa. Se a gente estiver falando de uma equipe específica de resposta de incidente de TI, entender quais são os serviços que estão rodando ali, quais são os serviços que a empresa está consumindo de alguém, etc. Ou seja, se situar nesse universo para conseguir prover um serviço bom. Entender o modelo organizacional, como é que ele vai estar situado, questões de hierarquia, é importante isso está na definição. O Márcio falou bem sobre políticas e normas, etc., e tornar isso orgânico na organização para que esse grupo tenha efetividade. Não adianta montar um grupo que, de fato, não consiga atuar nas resoluções quando ele tem que atuar. E, por fim, entender recursos que você vai precisar para essa equipe. Isso aí vai variar de acordo com o tamanho do negócio, de acordo com o nível, né, de criticidade das coisas que estão sendo tratadas, o apetite da organização por resolver essas questões de forma mais rápida ou menos rápida, e aí vai variar a quantidade de pessoas, quais os equipamentos, quanto de investimento em tecnologia e etc. Falando de forma bem geral, as características de um grupo de resposta desse, elas estão detalhadas nesses 6 itens, né? Preparação, detecção, contenção, erradicação, recuperação e avaliação. O que faz uma equipe dessa rodar, né? Quais as atividades principais do dia a dia. A gente pode falar rapidamente que quando você está em preparação, você está falando sobre descrever os aspectos que devem ser observados pela equipe do CSIRT antes até que um incidente seja identificado. Preparar, de fato, qual é o trabalho, o que a gente está trabalhando, o que a gente está procurando, quais as ferramentas que a gente está usando, implementar os mecanismos de defesa lá, controle de ameaça, documentar isso de forma correta, né? Desenvolver procedimento para lidar com os incidentes de forma eficiente, porque não adianta fazer tudo de forma muito atabalhoada ou tentar usar o empirismo na hora de resolver uma coisa. É importante que você tenha método, é importante que você defina uma forma organizada de responder, porque é assim que você consegue medir a efetividade, é assim que consegue depois, inclusive, prover alguma melhoria contínua, etc. Estabelecer uma infraestrutura de suporte, é importante que você faça isso nessa preparação, porque, afinal de contas, sem essa organização, você não consegue avançar. Depois, né, uma vez preparado e tal, você mantém um trabalho de detecção. Esse trabalho de detecção, ele junto com o de erradicação, talvez sejam os trabalhos assim que levam mais tempo, vamos dizer, ou que sejam os mais perenes, são aqueles que estão sempre em andamento, né? Na detecção é que você vai determinar a natureza do comprometimento, vai disponibilizar detalhes dos sistemas comprometidos, você vai fazer a avaliação inicial dos incidentes, pode ficar ali auxiliando na investigação de um incidente para tentar confirmar se a existência de um comprometimento é de fato ou não, quais são as consequências, ou seja, vai monitorar ferramentas, inputs, relatórios, tentar integrar isso de maneira organizada, especialmente se você estiver fazendo uso de sistemas automatizados, isso vai te ajudar bastante. E, de modo geral,
essa detecção vai contemplar quais são os sistemas e os serviços afetados, vai identificar os sistemas, vai identificar serviços, vai relacionar esses serviços com potenciais incidentes, etc. Vai discutir impacto, risco, avaliar impacto de incidente, potenciais riscos do sistema, isso tudo está nessa fase de detecção, né? Alguns eventos correlatos, né? Os analistas nessa etapa ficam fazendo correlacionamentos entre esses eventos, mapeamento de dados, enfim, esse trabalho é um trabalho de monitoramento e é contínuo, né? Após a detecção, tem que haver uma contenção, aí você segue para a fase de contenção, em que você procura limitar, né, antes de qualquer coisa, ou pelo menos atenuar os danos que podem ser causados ou que estão sendo causados por um incidente de segurança que foi detectado. Com essa implementação de medidas de contenção, você deseja evitar que um dado incidente afete os demais recursos, né, da instituição, que você consegue, às vezes, sintonizar ou, pelo menos, restringir a ação de determinada falha, ou de um ataque, ou de um problema, etc., num escopo ali mais controlado, para tentar não deixar que aquilo vaze para o resto da organização e atrapalhe outros serviços críticos. Isso faz parte do trabalho de contenção. E também faz parte fornecer, né, nesse pedaço aí, uma solução de segurança razoável, né, até que as informações suficientes sejam obtidas para a resolução do incidente. Lembrando, a gente está num trabalho meio que de emergência, né? Meio que não, a gente certamente está num trabalho de emergência. Então, a contenção ela está ali buscando segurar a peteca enquanto a gente está buscando mais informações, equipes estão trabalhando no que seria uma solução. Erradicação, você já passa para tentar eliminar a causa do incidente. A gente já conhece, já sabe onde ele está, já consegue entender quais são os impactos, o que está sendo impactado ali, o que está fora, etc. E a gente começa a trabalhar, essa equipe passa a trabalhar, de fato, na eliminação da causa. Você quer remover a fragilidade de segurança que foi utilizada para comprometer aqueles sistemas, todas essas ameaças como principal interesse têm que ser removidas, né? E aí você consegue identificar vulnerabilidades que você precisa patear, coisas que você precisa mudar, arquiteturas que você vai ter que fazer adequação, etc. E o resultado dessa fase de erradicação é você garantir que as causas do incidente foram removidas. Você identificou o problema, entendeu por que ele ocorreu e resolveu. Corrigiu as falhas, ou se não corrigiu, endereçou a correção para que você possa desenvolver alguma coisa se precisar desenvolver, se for o caso de uma falha do sistema que você mesmo controla, aplicou o patch quando é um fornecedor, um serviço, né, de um fornecedor, definiu, ou até mesmo mudou a tua infra, fez o que precisava fazer para que aquele problema fosse resolvido. E assegurar que a remoção todos esses métodos de acesso utilizado pelo atacante, no caso de um ataque, incluindo conta de acesso, backdoor, etc., foram, de fato, removidos do teu ambiente, da tua arquitetura. Uma vez erradicado, você volta para um trabalho de recuperação, porque aí você já resolveu o problema e agora você precisa colocar de novo as coisas em funcionamento, aquilo que eventualmente saiu do ar, etc. E então essa fase você meio que tem como missão retornar os sistemas comprometidos ao seu estado normal de operação. Então, tem que restaurar a integridade, garantir que o sistema foi recuperado corretamente, vamos trabalhar aí com questões de backup em alguns casos, etc., para começar a colocar de novo as coisas em funcionamento. E, por fim, essa equipe tem que fazer um processo de avaliação que é muito importante, de revisar tudo o que foi feito, entender, integrar todas as informações relacionadas com esse incidente e para que com isso você consiga servir de input para uma melhoria contínua. Vocês veem que o trabalho é cíclico e essa avaliação meio que vai alimentar de novo a preparação, que pode aprimorar metodologias, pode aprimorar os procedimentos que estão definidos e tudo, e fazer com que a equipe em si cresça em maturidade. Esse trabalho não é um trabalho que se anula, né, que se encerra em si, ele tem que ser um trabalho contínuo e a cada ocorrência, a cada incidente e tal, tem que ser tratado dessa maneira. Esse CSIRT, essa equipe, ela vai se fazer valer de vários documentos, é importante, a gente falou isso no comecinho, documentos que sejam produzidos, procedimentos, relatórios customizados, fluxo de tratamento dos incidentes, isso tudo você consegue fazer e utilizando uma ferramenta automatizada, isso vai te ajudar bastante para não ficar com essa coisa meio espalhada em planilhas, etc.
e a utilização de dashboards automatizados. Aí eu já estou colocando exemplos do nosso software, que é o Risk Manager, também ajudam bastante a você fazer esse trabalho de forma mais eficiente, né? Sem precisar ficar entulhado, atolado numa quantidade enorme de papel ou de informações não estruturadas. A gente busca fazer uma automatização interessante para ajudar as equipes nesse sentido. Eu tentei fazer de forma bem resumida o que seria essa equipe, o que seria uma equipe de resposta a incidente, qual a sua missão, etc. E, de novo, repetir que vocês podem ficar à vontade para fazer suas perguntas, ou, se for o caso, buscar conosco uma discussão mais aprofundada disso. Enfim, a gente está à disposição. Agradecer mais uma vez a presença de todos. Já são 12h e a gente não gosta muito de atrasar demais o nosso webinar. Então, eu vou pedir desculpas a vocês, vou tentar responder pelo menos uma das perguntas, e os demais apresentadores também, se quiserem rapidamente responder alguma. Tem uma aqui que eu estou vendo do Marcelo, que fala sobre input através de registro direto na gestão de incidentes, como é possível. Olha, Marcelo, é possível que a gente faça, por exemplo, integração dessa tua equipe de gestão de incidente com aplicativos de mídia social ou de chat, por exemplo, permitindo que as pessoas possam fazer o seu próprio registro ou reportem um incidente pelo telefone celular. Isso é o que a gente chamaria de registro direto. Você não pegou um determinado incidente por uma ferramenta ou por qualquer razão, ou não viu num relatório, o assunto é tão em tempo real que no ato do registro ou da ocorrência em si, você pode receber um alerta lá enviado por alguém que está trabalhando naquela área, ou por alguém que está reportando ali um erro ou uma falha qualquer causada. Então, seria isso. A gente tem algumas ferramentas interessantes para isso, integração com aplicativos de chat, como é o Telegram, por exemplo, ou até o Messenger do Facebook, e a gente pode usar até de algumas inteligências como chatbots para tentar ajudar os usuários aí no registro disso. Isso é uma das soluções possíveis. Enfim, mais uma vez, obrigado a todos. Fernando e Márcio, vocês têm alguma pergunta que vocês queiram responder? Senão a gente pode ou finalizar ou tentar pelo menos responder só mais uma. Não sei aqui se tem mais alguma que eu consiga responder. Alguém pergunta, a pergunta que não quer calar, quanto custa um projeto desses? É o Diego que perguntou. Olha, Diego, vai variar muito. Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre qualquer um desses projetos, manda uma mensagem para a gente, vamos falar em específico, porque o projeto ele não tem um custo fixo, né? A gente vai falando sobre do ponto de vista comercial, é evidente que cada projeto vai tentar ser o mais econômico possível de acordo com o desafio. A gente precisa entender se o desafio é muito grande ou se o desafio é menor, se você consegue fazer com mais recurso ou menos recurso. E uma das nossas missões como empresa de consultoria é tentar tornar os projetos o mais factíveis possível para cada empresa, né? E a gente busca fazer isso junto com vocês. Então, se tiver interesse, é só mandar uma mensagem para a gente e a gente analisa cada caso e tenta montar um scope e um projeto que caiba no seu orçamento. Dargan? Pode falar, Márcio. Depois eu posso encaminhar as respostas para as perguntas aqui, que são algumas relacionadas ao tema, mas eu gostaria de rapidamente falar para o Elvis, né, que fez a pergunta. A elaboração de PCN é uma responsabilidade da área de TI. O PCN é o tratamento a um risco decorrente de um desastre, né? Então, ele é resposta a um risco. Então, o PCN vai depender qual é o foco e qual é o escopo que ele vai tratar, que ele vai responder diante de um desastre. Então, o plano de continuidade de negócio, ele será a responsabilidade da área de TI se o objeto do projeto de PCN for todos os serviços e sistemas e recursos de tecnologia que suportam os processos críticos de negócio. Se você tem essa descrição como a possibilidade de escopo, aí a responsabilidade é de TI, porque é ela que vai prover toda a necessidade de implementação do plano. Legal.
Fernando, você tem alguma pergunta que você queira responder? Acho que a gente já está aqui, já passamos 5 minutos. Acho que é bom a gente finalizar por aqui para manter o nosso tempo e respeito aí a todos os inscritos. Eu já estou respondendo uma pergunta rápida aqui do Abel, até estou mandando para ele diretamente, se posso integrar meu CIEM à ferramenta de tratamento da módulo. A resposta é sim, Abel. O Risk Manager ele tem uma quantidade bem interessante de APIs disponíveis e a gente pode montar em cada projeto, como o Risk Manager ele se propõe ser um sistema de gestão de segurança da informação acima de tudo, a gente consegue sim fazer integração com um CIEM e outros softwares para poder te mostrar esses painéis, para te prover essa automatização. Querendo mais informações, fica à vontade para entrar em contato com a gente. Mais uma vez, gente, obrigado pela participação de todos. A gente está finalizando o webinar, são 12h07. A gente passou um pouquinho da hora, peço desculpas a todos aí. Muito obrigado por quem se inscreveu, participou. A gente vai encaminhar as respostas todas por e-mail, o pessoal da nossa organização fará esse trabalho. E quem, por algum motivo, não conseguiu assistir o webinar inteiro, ou quem tiver interesse de assistir novamente, ou encaminhar para alguém, em breve a gente vai publicar, como a gente faz com os outros webinars, a gente vai publicar esse vídeo no canal do YouTube da Módulo e ele fica disponível para quem quiser assistir, tá bom? Um abraço a todos, boa tarde, bom fim de semana e obrigado.